Tenho vergonha do meu corpo. Esse é o tema da live de hoje. Primeira coisa que eu quero falar é que cada pessoa ela tem a sua percepção de si mesmo, de acordo com a sua própria imagem construída por muitas coisas. É diferente como você se vê e como o outro te vê. Então, existem vários eus, aquele que dentro de você, aquele que consegue se ver, aquele que não consegue se ver, aquele que acha que o outro tá te vendo daquela forma. Muitos pensamentos ficam ali na nossa mente e a questão é: qual a importância, quanto eu acho que eu sou o meu corpo, quanto eu me identifico. Claro, tem muitas questões que eu vou abordar aqui hoje sobre o corpo, mas uma das questões que eu quero trazer é: eu acho que eu sou o meu corpo, eu acho que esse corpo me define, eu acho que eu sou definida pelo meu corpo. E isso para algumas pessoas é muito bom, entre aspas, porque não é muito bom, isso não é muito bom. Para algumas outras pessoas isso é um pesadelo. Então, quando eu acho que eu sou o meu corpo, que eu sou um pedaço de carne, que eu estou aqui, que eu sou isso aqui, apenas isso aqui, eu acho que essa forma me define. Isso me deixa numa condição muito limitada da minha existência, da minha experiência humana, mas na verdade eu não sou isso aqui. Isso aqui é uma pequena parte, uma pequena partícula do que sou. Na verdade eu sou muito além desse corpo. Eu sou algo que está dentro e ao redor e além de toda a matéria. E de verdade, quanto mais eu me identifico realmente com o que eu sou, mais eu estou livre para ser e manifestar o que eu sou no mundo e viver de acordo com isso. Quanto mais eu penso que eu sou esse corpo, mais limitado eu estou, mais constricto está a minha percepção da vida, de mim. É como se a minha liberdade estivesse muito cerceada, é como se eu estivesse presa nos meus próprios conceitos sobre o que eu sou. Porque se eu sou apenas o corpo, eu preciso ser o corpo mais maravilhoso do mundo. E aí é que está a história. Porque nenhum corpo é o mais maravilhoso do mundo. E eu atendo durante muitos anos, eu atendo há mais de 15 anos em consultório. E geralmente as pessoas que mais frequentam são as mulheres. É muito, acho que talvez não chegue a 5% ao público masculino no consultório. Geralmente são as mulheres que mais se buscam se cuidar do corpo, da alma, da mente, das emoções. Então eu atendo muitas mulheres. E dentro de todos esses anos eu atendi todos os tipos de mulheres. Essas mulheres pintadas, como eu já falei pra você, já atendi mulheres que parece que foram pintadas a pincel delicadamente. E essas mulheres chegavam pra mim com problemas de autoestima, com problemas de não se sentir boas, belas o suficientes, com problemas de não se acharem atraentes o suficiente para seus companheiros. E não é impressionante que não foi uma, nem duas, nem foram três mulheres, foram muitas mulheres. Então significa que é como eu falei no outro papo que a gente teve, é como se a grama do vizinho sempre fosse mais verde. E essa tal da comparação faz a gente não entender o nosso valor. A gente sempre acha que o outro tem um valor maior ou melhor do que o nosso. Então, quando eu tenho perna grossa, eu acho que é muita carne. Aí eu quero ter perna fina. Nossa, é muito grande, é feio, desconfortável, é demais. Eu quero uma perna fina. Aí quando as pessoas já têm perna fina e nunca tiveram perna grossa, nossa, que coisa horrível, não tem atração, nem atratividade nenhuma. Eu tenho uma perna muito fina, eu quero ter uma perna grossa, encorpada.
E então isso é uma das características que tem no nosso subconsciente, às vezes no nosso consciente mesmo. Eu sempre quero aquilo que eu não tenho. Eu sempre dou valor àquilo que me falta. Isso não é só no nosso corpo, mas às vezes na nossa vida. Eu tenho às vezes um marido ou uma esposa que é uma pessoa muito maravilhosa, mas tem algumas características que não me agradam como em qualquer pessoa. Aí eu foco nessas características e eu deixo de olhar 90% daquela pessoa maravilhosa e eu vivo os 10% e aquilo me deixa muito insatisfeita e muito desgostosa com a relação, porque eu tô olhando o que eu não tenho. Assim é no nosso corpo. Se eu chegar para você e disser assim, olha, você é uma pessoa muito bonita, olha só que cabelo lindo, que rosto lindo, nossa, que bonita que você é, olha, mas esse sinal que você tem aqui no nariz, nossa, esse sinal não é muito bonito não, mas você tem uma boca linda, uns dentes maravilhosos, nossa, você vai lembrar apenas do sinal do nariz, você não vai lembrar de mais nada. Eu acho que se a pessoa continuar falando, você nem vai mais ouvir o que a pessoa está dizendo. Você vai ficar com aquele sinal no nariz, aquele sinal no nariz. E você vai dormir pensando no tal sinal do nariz, vai acordar pensando no tal sinal do nariz. E aquilo nunca vai mais sair da sua cabeça, a não ser que você faça uma cirurgia para corrigir esse erro que lhe deixa imperfeita. Então, essa é uma das sensações que nos prejudica muito, a gente viver olhando o que a gente não tem, em vez de valorizar o que a gente tem. Uma outra coisa, então esse é um passo que eu quero trazer para vocês, a gente tem que olhar e valorizar o que a gente tem, e não ficar focando e valorizando o que a gente não tem. Porque se a gente ficar olhando só o que a gente não tem, claro que a gente vai se deprimir, claro que a gente vai se sentir insuficiente, claro que a gente vai se sentir menor, porque a gente está olhando o que falta. Mas às vezes a gente tem 90% de coisas maravilhosas e a gente fica focando no que a gente não tem. E de tanto focar no que a gente não tem, do que a gente não é, do que a gente não faz, do que a gente não, a gente passa a desacreditar daqueles pontos que são bons, que a gente já conquistou, ou que a gente tem de bonito, de belo, ou enfim, a gente passa a desacreditar, a gente passa a desvalorizar todo o conjunto, porque a gente está entrando numa frequência de autoabandono, numa frequência de baixa estima, numa frequência de autodepreciação, numa frequência de desrespeito pessoal, numa frequência de descarte, de autorrejeição. E quanto mais a gente faz isso, mais o corpo vai murchando, o seu brilhinho no olho vai desaparecendo, o seu encantamento, a sua segurança, o seu brilho, a sua presença vai perdendo força e você vai se tornando triste, apática, deprimida. E assim tudo que você tem de belo vai murchando junto. E aí você procura alguma coisa e você não encontra. E você vai se mergulhando nessa autodepreciação. E aí vem, né, uma coisa chamada mídia, piadas, porque a maioria delas são autodepreciativas. Mas tem uma que eu quero falar assim, que é um pouco mais ou menos isso, mas eu quero que a gente reflita. As pessoas dizem que quem inventou que a mulher tinha que ser muito magra e que uma mulher perfeita é aquelas modelos, é porque gostaria que as mulheres não fossem amadas. E eu trouxe de uma forma que não ficou uma piada, mas isso é uma piada, contada de outra forma. Então, a mídia, ela vendeu pra gente um padrão de beleza. E a gente comprou esse padrão de beleza. A gente acha que as mulheres... Claro, graças a Deus, isso tá mudando um pouquinho hoje, né? Antigamente, as mulheres valorizadas eram só aquelas que tinham o corpo escultural, tipo violão, e o cabelo liso. Tanto que as mulheres tiravam seus cachos. Eu sei que na minha família eu era a única, sempre cresci com meus cachozinhos. Mas geralmente as mulheres de cabelo cacheado, tipo assim, engraçado que
Uma vez eu tava no consultório, não tem muito tempo não, viu gente? Eu tava no consultório e eu tava com esse cabelo aqui, exatamente como eu tô aqui com vocês. Eu tava com esse cabelo, que é o meu cabelo. E aí eu fui atender um paciente, ele falou pra mim assim, você não penteou o seu cabelo? Ele falou, é verdade isso. Olha, meu cabelo nem tá desarrumado, ele tava arrumadinho, porque assim, pra mim esse cabelo aqui, quem tem cabelo cacheado sabe, isso aqui tá super, hiper, triple arrumado. E aí o paciente chegou pra mim e falou assim, você não arrumou, era um homem, né? Você não penteou o seu cabelo não? Você não arrumou o seu cabelo hoje não? Eu falei, claro que eu arrumei, ele tá super arrumado. E ele falou assim, não, tá todo, como é que ele falou, meu Deus, tá todo bagunçado. Ele usou uma palavra, não foi essa não. Mas ele repetiu isso umas 2 ou 3 vezes. E eu falei, não se preocupe com o meu cabelo não, tá tudo bem, vamos cuidar de você. E ele insistiu e falou assim, não, mas por que você não arrumou o seu cabelo? Eu falei, mas meu cabelo tá arrumado, vamos pra sua sessão. E assim, porque o nosso padrão de arrumar é com o cabelo escovado, né? Aquelas ondas, e olha, esse cabelo está arrumado, a mulher está se cuidando, porque a gente determinou que isso era um padrão de se cuidar e que o padrão de beleza eram os cabelos lisos, com as ondas de escova e de prancha e tal. E a gente comprou esse padrão de beleza da mídia, a gente comprou o padrão de beleza e a gente segue o padrão de beleza que o outro impõe para a nossa vida. Então, se tá na moda um seio maior, eu boto silicone. Se tá na moda tirar, eu tiro. Eu não sei se vocês lembram, mas antes da moda de ter seios grandes, a moda era ter seio bem pequenininho. E eu lembro porque eu tenho uma prima que tinha seios grandes. E ela fez uma cirurgia e deixou o peito bem pequenininho. E logo depois que ela fez a cirurgia, veio a moda de ter seios grandes e que aquilo era maravilhoso. E é impressionante como a gente vai cortando e moldando o corpo de acordo com uma onda que alguém fala e várias pessoas compram a ideia do que é perfeito, do que é bom, do que deve ser o que a gente deve ser, né? A gente compra isso e a gente vai perdendo o nosso valor real, vai comprando, adquirindo como verdade o valor de outras pessoas. Eu tenho uma amiga, nunca mais a gente se viu, porque ela foi morar em outro país, mas ela era baixinha. Ela era não, porque ela não morreu, né? Ela é baixinha, com um corpo bem gordinho. E ela tinha, na época, ela devia ter mais ou menos uns 40 para 50 anos, a minha idade. Eu tenho 44 e na época acho que deve ter mais de 10 anos. E ela viajou e ela casou com um amigo meu não, né? Ela conheceu uma pessoa e casou, porque depois ele ficou meu amigo. Mas ela casou e foi morar na Índia. E lá na Índia, ela era a mulher. E ela falou pra mim, Fran, lá ter corpo grande é o que há. Ter corpo grande lá é um mulherão. Então, como a gente fica tão vazio por dentro quando a gente acha que a gente tem que pegar o nosso corpo e mudar para agradar o outro, e a gente começa a viver de aparências e de máscaras. Quando a gente é muito criança, quando a gente é uma criança, a gente não sabe o que é isso. A gente acha que é bonito tudo. A gente acha que todo mundo é bonito, que nós somos bonitos, que o papai, que a mamãe, que todo mundo é bonito, que os amiguinhos. A gente não sabe. Aí os nossos pais começam a dizer. Aí as pessoas começam a julgar. Aí uns começam a falar uns dos outros na frente das crianças e elas começam a aprender a julgar. Elas começam a aprender a comparar e elas começam a aprender que aquilo é aceitável, que aquilo é mais aceitável, que aquilo é admirado, que aquilo é mais admirado, que aquilo não é pelo outro. Então, se eu quero ser admirada pelo outro, eu tenho que ser o que o outro quer que eu seja. Então, eu vou perdendo a espontaneidade e eu vou passando a perder a transparência.
a espontaneidade, a leveza de ser eu. E eu vou passando a trazer as aparências e quando adulto a gente sabe rapidinho como que a gente tem que fazer para ser aceito. Então a gente coloca roupas, maquiagem, cabelo, corpo e a gente vai se moldando para ser aceito e para se sentir parte. Porque o pertencimento, a falta de pertencimento é uma dor muito grande no coração das pessoas. As pessoas precisam e querem se sentir pertencentes a um grupo, a uma sociedade, a uma família, a um relacionamento, e elas não suportam a dor de não pertencer. E por isso elas vão permitindo se mutilar para poder pertencer. E isso é uma prostituição das nossas ideias, do nosso corpo, da nossa verdadeira moral, do nosso verdadeiro valor. A gente vai se mutilando, não só no corpo, mas nas nossas ideias. Eu tenho que parar de ser o que eu sou, eu tenho que ser o que o outro acha. A partir disso vem muitos comportamentos que podem ser doentios. As pessoas começam a se machucar de inúmeras formas, e aí algumas pessoas começam a ter distúrbios alimentares, alguns começam a comer muito para compensar esse desespero, essa ansiedade, essa carência, e começam a comer muito, e outras pessoas começam a não comer. Algumas pessoas que comem passam a querer colocar tudo para fora, que a gente sabe que isso é uma doença, e outras comem e contam o tempo todo quantas calorias comem, quantas calorias estão ali, e depois vão para a esteira, correr, quantas calorias eu tenho, e se pesam. Tem pessoas que chegam a se pesar mais de 3 vezes por dia, e fica de olho em cada caloria que come, porque não pode passar daquele peso, porque se define a partir de um corpo. Imagina uma pessoa dentro de um relacionamento. Essa pessoa não se sente segura nunca, porque sempre vai ter alguma coisa no corpo. E eu lembro que um dos meus professores de acupuntura, quando a gente estava fazendo acupuntura nas áreas do corpo, na acupuntura estética, que foi uma das especializações que eu fiz, apesar de eu não trabalhar com estética, mas eu fiz 2 especializações de acupuntura estética e 3 especializações de acupuntura normal. Então, quando eu lembro que uma das aulas o professor falou assim: deitou uma mulher com o corpo perfeito na minha maca. Perfeito, o corpo dela era perfeito, e ela foi fazer acupuntura estética e eu não entendia o que ela queria. Até que ela fez assim: olha, quando eu faço essa posição, quando eu me torço assim, aparece uma celulite, eu queria que você tirasse essa celulite. E claro, ele foi e tirou a celulite, mas ele ficou pensando: caramba, como assim? Ela se torceu de uma forma que apareceu uma dobrinha na perna dela, e ela foi pra lá porque ela estava incomodada com aquela dobrinha. Então, o que é valor? Quando a gente, em vez de a gente querer ter a beleza, a gente deve se sentir bela. Porque quando a gente se sente bela, a gente se torna bela. A beleza é uma energia que vem de dentro da gente. Não vem do nosso corpo. Não vem do externo. Todos os valores verdadeiros, eles vêm de dentro. O nosso verdadeiro tesouro está dentro da gente. E quando a gente está alinhado a esse verdadeiro tesouro, a gente transcende e a gente deixa tudo que está ao nosso redor com a marca desse tesouro, com essa beleza e com esse brilho. Mas quando a gente pode ter essa roupa da forma mais linda, dentro dos padrões sociais, mas se dentro estiver triste, se dentro estiver sem brilho, sem amor, sem autoestima, essa capa, que é o nosso corpo, ele vai ter as marcas dessa tristeza, dessa falta de brilho, dessa falta de estima. E mesmo se a gente, as pessoas podem até dizer: nossa, você é bonita. Você vai olhar e dizer:
tem certeza que você está falando sério? A gente não vai identificar as nossas qualidades físicas e nem as nossas qualidades internas, porque a gente está na autodepreciação, olhando para o que a gente não tem. E olhar para o que a gente não tem, às vezes se transforma num hábito. E a gente passa a vida inteira se medindo pelo que a gente não tem e pelo que o outro tem. Então a gente começa a querer se moldar, e isso se chama autotraição. A autotraição é a nossa condição de parar de ser o que a gente é para ser o que o outro diz que a gente tem que ser. E a gente estava lendo hoje o livro Conversando com Deus e a gente viu que isso é uma das maiores traições que pode existir, é eu me autotrair. Então imagina que a gente vive isso dentro das relações conjugais, nos nossos relacionamentos, na sexualidade. Como é que a gente se sente? A gente sente vergonha do nosso corpo. A gente sente vergonha de como ele é. E saiba que não vai ter um corpo perfeito, não vai ter uma condição perfeita, porque a nossa cabeça pensa que perfeição é algo que você nunca vai alcançar. Você nunca vai conseguir trazer aquilo que você disse, agora eu estou perfeita. Em algum momento a gente vai arranjar um defeito. Isso é que eu estou falando para vocês, é a maioria. Nem todo mundo pensa dessa forma, de que eu sempre vou encontrar um defeito, mas é uma quantidade importante de mulheres que vivem sofrendo com seus corpos e vivem correndo atrás de balança e vivem se machucando com a alimentação, com os pensamentos, com os sentimentos, com o espelho, que vem se machucando e achando que nunca são o suficiente. E aquilo faz com que você não se sinta à vontade com seu companheiro, com seu parceiro, com a sua intimidade. E aí você se bloqueia de sentir prazer, você se bloqueia de sentir alegria, você se bloqueia de sentir felicidade e plenitude, porque você está insatisfeita. Você está insatisfeita com você. E isso acontece, sabe? Quando isso acontece, você não sabe por que o outro perde o brilho por você. Mas na verdade é porque a gente perdeu o brilho primeiro. E a verdadeira beleza, ela, como eu falei, ela é um estado interno, não é um estado externo. Mas ao mesmo tempo, existiram algumas coisas que começaram a fazer com que você não se sinta bem. E aí eu quero te perguntar o que foi. O que foi que fez você não se sentir bela? O que foi que fez você não se sentir atraente? O que foi que fez você não se sentir o suficiente? Quando foi que isso começou? Quando foi a primeira vez ou a vez mais forte que você sentiu que você não era o que você deveria ser? Como foi que isso começou na sua mente? Foi o que a sua mãe falou? Foi o que seu pai falou? Foi o que alguma amiguinha falou? Foi o que você foi aprendendo vendo as pessoas dizerem? Quando foi que você comprou essa conversa de que você não era suficiente? Então, para que a gente vê isso? Para a gente liberar isso da nossa cabeça. Sim, eu posso ser suficiente, mas eu também posso ter o corpo que eu quiser, sabia? Nós podemos moldar o nosso corpo como a gente queira, porque nosso corpo é feito de energia e a nossa mente molda essa energia. Às vezes as pessoas que não têm uma segurança de se abrir para o mundo, elas se encurvam e elas têm essa postura, né? Os ombros caem e o tronco se curva para frente porque é uma defesa. Eu não posso me abrir, eu não tenho segurança de ser eu, então eu me curvo para baixo. Então esse é o exercício dessas pessoas. Coloca um travesseiro na sua cama, um travesseiro ou uma bola, deita no meio dessa bola e abre o peito. Faça isso todos os dias durante 5 a 10 minutos, simplesmente fique respirando com o peito aberto. Deixe isso se abrir. Quando o seu corpo se abre, isso de alguma forma interfere nas suas emoções e nos seus pensamentos, porque tudo está ligado. Então faça o movimento de se abrir, de confiar nesse movimento de se abrir e de poder se abrir sem deixar de ser quem você é.
Tem pessoas que encurvam a parte de baixo, né? Que curvam para frente o quadril. E também é um ato de proteger-se nas questões sexuais. Então eu estou me curvando para me proteger, eu não quero ser vista, eu não quero ter o meu corpo esguio, eu não quero ter a minha postura altiva, não, eu quero me esconder, eu não quero que ninguém me veja. E quando eu não quero que ninguém me veja, eu posso fazer vários artifícios. Eu posso engordar muito, e geralmente as pessoas que engordam muito, elas estão tentando se esconder. Olha, se eu ficar com o corpo gordo, como a sociedade diz que isso não é o mais atraente, eu vou expelir os homens, eu vou me proteger da sexualidade, eu vou me proteger de não ser abusada, de não ser rejeitada, de não correr o risco de várias coisas que estão dentro desse contexto. Além da agressão, eu vou me esconder da falsidade, eu vou me esconder de ser julgada, eu vou me esconder de ter um lugar de destaque. Eu vou ser apenas uma pessoa que está ali e que é inofensiva e que todo mundo vai poder amar, que todo mundo vai poder acolher porque eu sou inofensiva. Então eu construo uma capa de mais gordura para estar protegida do outro. Também eu uso essa máscara, essa capa de estar mais gorda, de estar com mais tecido adiposo para poder fazer parte da minha família. Pode ser que o meu pai, ou a minha avó, ou a minha mãe, ou alguém da minha família tenha essa forma física. Então, se eu parecer com ele, ou com ela, ou com eles, eu vou me sentir mais pertencente. Eu vou causar uma identificação para ver se eu sou reconhecida, para ver se eu sou vista e para ver se eu consigo me sentir mais parte da família. Isso também pode estar acontecendo. Ou isso pode estar acontecendo uma outra coisa, eu posso estar comendo para tentar curar alguma falta, alguma carência, e aí esse comportamento vem junto com os outros comportamentos. Vem associados, nunca vem um comportamento sozinho. Geralmente eles vêm uns pacotinhos de comportamentos. Ou eu posso trazer um outro lado, a sensação de eu quero ficar bem magrinho, bem magrinha, para que ninguém me veja, para que eu seja imperceptível. Eu quero me esconder, eu quero ser invisível, então eu quero ser bem magrinha, eu não quero nem dar um pio, eu não quero comer, eu não quero falar, eu não quero colocar a minha opinião, eu não quero existir para não ter risco. É a mesma crença do outro lado, só que um lado escolheu o excesso de tecido adiposo e o outro lado escolheu a carência, não é a falta ou a ter menos, quanto menos melhor de tecido adiposo. Então é a mesma coisa, as duas extremos estão querendo se esconder, estão querendo se proteger, estão querendo sentir a sensação de estarem seguras. Os dois extremos acham que é arriscado ser bela, é arriscado aparecer, é arriscado trazer a sua potência, a sua força, o seu brilho, a sua luz da forma mais potente que nós temos. É arriscado porque eu posso atrair abuso, eu posso atrair agressão, eu posso atrair pessoas que só querem me usar, eu posso atrair um monte de coisa, e isso tá aqui, isso não é real. Porque eu posso trazer toda a minha beleza para o mundo, eu posso trazer toda a minha potência em todos os níveis da minha beleza física, a minha beleza emocional, a minha beleza energética, psíquica, espiritual. Eu posso trazer toda a minha potência em todas as áreas e ainda assim ter a minha segurança, a minha integridade, a minha força, o meu discernimento e a minha consciência de entender quem eu tenho que confiar, quem eu devo compartilhar, onde eu devo andar, o que eu devo falar, como eu devo me expressar no mundo.
Porque não é o corpo que vai proteger a gente, é a nossa energia interna. São as nossas atitudes que vêm de dentro para fora. O corpo é só uma roupa. E todas as roupas são sagradas. Cada parte, cada célula do corpo, ela tem vida. E eu gostaria que vocês entendessem, e quem quiser anotar essa parte, pode anotar. As nossas células são seres vivos conscientes, independente da nossa mente. A sua célula tem vontade diferente das suas. As células são como uns soldados. Soldados são como funcionários dentro de uma fábrica. Imagina que seu cérebro é uma fábrica e todas as células são os funcionários dessa fábrica. O que a parte central da fábrica fala, o chefe da fábrica fala, os funcionários obedecem. Quando o chefe da fábrica fala algo, os funcionários, a maioria deles, obedecem. Alguns são meio rebeldes e não obedecem, tudo bem. Mas a grande maioria dos funcionários, eles estão aguardando o comando da mente. Quando a mente fala, você não tem valor, a célula vai responder a isso. Quando a mente fala, você é feio, a célula vai ficar feia e vai produzir feiura. É assim que funciona. As nossas células, elas vão obedecer ao nosso comando central. E elas vão acreditar no que esse chefe fala. Se o seu chefe fala para você, você não é bonita, você não tem valor, você vai produzir uma realidade de desvalor e de falta de beleza. Então, as suas células estão sendo programadas para serem o que o seu cérebro está dizendo que elas são. Eu quero que vocês lembrem-se disso o tempo, 24 horas do seu dia. As minhas células agora estão recebendo o quê? Que informação elas estão recebendo da mente e do coração? O que elas estão recebendo em relação à informação sobre elas, sobre quem elas são? Então, cada célula é como se fosse um filho, ou um funcionário, ou um filho. A gente deve amar, cuidar, nutrir, zelar, valorizar, dignificar cada célula, cada pedacinho do nosso corpo. Nós escolhemos esse corpo. Nós escolhemos ele exatamente como ele é, porque esse corpo, exatamente como ele é o corpo exato para cumprir o nosso projeto de alma. Tem pessoas que tem um corpo que não tem um órgão, ou que não tem um membro, que não tem os 2 braços, ou que não tem as pernas. Aquilo tem uma função dentro do propósito daquela pessoa. E todo o nosso corpo, ele é exatamente construído para nós, para cumprir a nossa missão. A gente pode não entender, a gente pode não compreender isso numa perspectiva maior, porque a gente não tem ainda acesso a isso, a não ser meditando ou fazendo alguns processos profundos do subconsciente para encontrar essas respostas. Mas não só o nosso corpo, a nossa vida, a nossa família, a nossa infância, os nossos pais, os nossos parceiros ou parceiras, os nossos amigos, o país que a gente mora, a época que a gente encarnou, tudo isso é escolhido por nós, de acordo com o nosso projeto reencarnatório ou projeto de vida. Nós escolhemos todo o cenário para que ele possa nos oportunizar, vivenciar e experienciar o que a gente tem para experienciar a cada processo de vida. Então, tem pessoas que nasceram no Japão e tem a cultura japonesa muito rígida em relação a muitas coisas. E por que essas pessoas nasceram lá? Por que foi importante trazer essa parte da cultura
e em que muitas coisas são muito duras em relação ao feminino no Japão. E agora está muito mais flexível, mas antigamente era muito duro. Eu lembro de uma pessoa que é brasileira, mas ela morou muito tempo na Europa. E por causa do trabalho do marido, eles tiveram que voltar para o Brasil. E ela chegou no Brasil revoltada, muito revoltada. E ela dizia para mim, isso aqui é um lugar muito desorganizado, é uma terra de ninguém. E aí falava um monte de coisas do Brasil. E aí, no processo terapêutico que a gente estava fazendo, ela descobriu que ela tinha uma rigidez tão grande que ela precisou vir para o Brasil para entender flexibilidade, entender essa miscelânea de divergências, de diferenças. É um lugar propício para a gente desenvolver compaixão. Porque na Europa, na Suíça, um lugar que tudo é tão milimetricamente organizado, que tudo funciona com uma velocidade, com uma justiça, com uma eficiência tamanha, esse lugar não possibilita com que a gente desenvolva algumas virtudes, porque não nos desafia a desenvolver. Se a gente tem uma intolerância, lá não vai desenvolver tolerância, porque lá vai só cristalizar a intolerância. Tudo tem que ser certo, e se sair disso aqui, eu reclamo, automaticamente isso é corrigido. Então, a exigência, a intolerância pode aumentar. Quando a gente vem para o Brasil, a gente tem a oportunidade de desenvolver muitas características. Por isso que dizem que o Brasil é o coração do mundo, porque dentro do Brasil é como se a gente estivesse sendo impulsionado a desenvolver compaixão, solidariedade, desprendimento, desapego, bondade, enfim, todas essas virtudes que enobrecem a nossa alma, porque existem muitos desafios sociais, existem muitos desafios culturais, existem muitas divergências, muitas diferenças em todos os sentidos e áreas. Então a gente está sendo desafiado a terrenos bem divergentes, e isso faz com que a gente desenvolva virtudes e características em todas as áreas. Quando a gente tem um solo onde é plantado uma única plantação durante muito tempo, esse solo fica muito pobre, esse solo enfraquece. Mas quando a gente tem um solo onde é plantado milho, do lado feijão, do outro lado, sei lá, alguma outra plantação, e a gente tem café e sei lá, outras coisas, esse solo fica riquíssimo. Quando existem diferenças, o solo fica mais fértil e mais rico. Então, vir para o Brasil, ela entendeu que estava sendo propício para ela desenvolver características que ela precisava para a evolução espiritual dela. Então ela começou a entender, aceitar e desenvolver essas características, e foi bem desafiador para ela. Então às vezes a gente acha que tem que ser um padrão e que a gente tem que ser igual, que todo mundo tem que ser igual, que todos os corpos tem que ser esse padrão. E por que mesmo que a gente pensa isso? Vocês poderiam me dizer? Por que a gente pensa que todo mundo tem que ter aquele corpo, aquela bunda, aquele peito, aquele cabelo, aquele rosto, aquele padrão, aquele isso? Por que mesmo que a gente pensa isso? Não me digam aí, porque às vezes eu fico pensando como é que a gente chegou nesse lugar. Como é que a gente chegou nesse lugar onde a gente acha que tem que ser alguma coisa específica que é medida pelo externo para a gente ser feliz e para a gente se dar valor. Se o valor e a felicidade é uma coisa intrinsecamente interna, onde foi que a gente chegou? Como foi que a gente se perdeu tanto no caminho? A felicidade externa nunca vai acontecer sem a felicidade interna, não adianta. Eu conheço pessoas que são muito bonitas e elas têm estrias ou celulites ou alguma coisa assim, ou o seio mais caído por causa da amamentação ou por causa de algum outro processo do próprio corpo, e elas ficam olhando para aquela parte e esquecem das outras, e
e se sentem completamente amarguradas, insatisfeitas, infelizes, e deixa todas as outras áreas da sua vida minar por causa daquele detalhe da sua vida, que deve ser talvez 10% de tudo que a pessoa tem. E a gente faz isso, e eu gostaria de entender como foi que a gente chegou nesse lugar, como foi que a gente se perdeu tanto no caminho. Então, para que a gente possa sair desse lugar, é importante a gente ter uma virtude chamada aceitação. A aceitação é a qualidade, como eu já falei em outras conversas nossas que a gente está tendo aqui, a aceitação não é uma passividade, a aceitação é o movimento de entender o que está ali, acolher e fazer o melhor daquilo. Você quer mudar? Ok, mude com saúde, mas mude se amando a cada momento, a cada dia, a cada hora, a cada pôr do sol, a cada nascer do sol, a cada respiração. Você quer mudar? Você quer ser mais magra, quer ser mais gorda, quer pintar o cabelo de louro, de azul, de cortar, raspar? Tudo bem, se invente, se reinvente, mas com alegria, não por um defeito, mas por uma experiência nova, mas não por uma depreciação. Ah, Fran, eu vou fazer uma cirurgia, vou fazer uma lipoaspiração, uma lipoescultura, isso aqui. Tudo bem, você quer fazer isso? Tudo bem, mas não porque você é uma coisa horrível, que não tem valor. Não existe, no meu ver, não existe nada de errado em você querer se reinventar e experienciar e se sentir melhor e cada vez melhor e colocar uma roupa bonita e se enfeitar e ficar bela para você externamente, mas isso porque você se sente bela internamente. O que eu estou falando é, se você focar no externo, apenas no externo, você não vai ter o que você quer, que é amor, autoestima, felicidade, reconhecimento, segurança interior. A segurança interior, ela vem de dentro. Claro, às vezes você fala assim, poxa, Fran, mas olha, eu estava gorda, eu emagreci e pronto, agora eu estou feliz da vida. Ok, isso vai passar alguns meses e o seu emocional, ele vai estar ali, dentro de você, dizendo e te mostrando tudo que você precisa ainda enxergar dentro de você. As situações internas, elas vão continuar dizendo para você, olha, não se meça pelo externo. Não se meça porque a gente fica presa. Imagina, todo mundo vai envelhecer, vai ter cabelo branco, vai ficar com ruga. Todo mundo vai fazer isso. Então, aceitar o processo do corpo, de amá-lo como ele é, de valorizá-lo como ele é um estado de maturidade, de aceitação e de sabedoria, de evolução. E você ser absolutamente belo e resolvido com a sua beleza, tendo o corpo que você estiver, do corpo que você estiver, né? O corpo que você tiver. Então, como eu posso aceitar? Como é que eu posso aceitar o corpo que eu tenho? E se eu quiser mudar, eu mudar, mas na aceitação e não na negação. Como é que eu posso aceitar o meu corpo? Eu posso entender que ele é sagrado e que ele é um campo de energia que está ali me servindo, se dando, se doando. E eu posso entender que ele é um amigo em vez de um inimigo, que ele é um companheiro, um parceiro, que ele está comigo desde que antes de eu nascer, que ele está ali para me servir e está fazendo o seu melhor, que ele está apenas obedecendo aos meus comandos mais profundos e ele está tentando fazer tudo certo. Então é começar a amar o seu corpo do jeito que ele é. Amar você do jeito que você é. E a partir disso você faz o que você quiser com ele, mas a partir de uma paz interior, a partir do amor profundo por você. Desenvolver isso é parar de se olhar no espelho e de ficar procurando defeitos. É parar de ficar se medindo na balança o tempo todo. É parar de achar que você tem que ser um padrão para ser vista e ser aceita. É ir e resolver todas as questões que você tenha de medo de ser abusado, medo de ser agredido, medo de ser visto, medo de ser julgado, medo de não fazer parte, de não pertencer. E todos esses medos têm que ser vistos porque o corpo não é real que o corpo te protege disso.
Isso é uma ilusão. Mas enquanto você acreditar na sua ilusão, ela vai ser a sua mais profunda realidade. Então você faz isso ser verdade, mas não é verdade. O corpo não vai te proteger disso, mas a sua energia interna vai. Então você acha que está protegido, e a sua energia modula essa frequência e você constrói essa realidade. Mas na verdade é interno, é você que está construindo isso. Então você pode ter um corpo maravilhoso e você pode transcender essa beleza de dentro para fora e ainda assim continuar protegida e ainda assim fazer parte da sua família. Então, eu quero perguntar para vocês isso também, durante todo o processo da sua vida, na aceitação de você, do jeito que você é, o que você se tornou e o que você acha que está se tornando? O que você acha que você representa? Como é que você acha que as pessoas te veem, te sentem, sendo você o que é? O que você acha como é o seu eu visto de fora? E como é o seu eu visto de dentro? O que você gostaria de ser e de representar no mundo? E o que te impede de ser isso? O que te afasta de ser toda a potência e toda a beleza que você é? Eu deixo essas perguntas aqui para vocês responderem para vocês. E se vocês quiserem responder aqui, vocês podem responder que eu vou ouvir vocês. Mas se você pudesse ser tudo o que você gostaria de ser, se você pudesse ser toda a beleza, o que aconteceria na sua vida? Qual é o medo que você tem de ser toda a sua potência? Qual é o medo que você tem de ser o que você é? E trazer essa beleza interna para o mundo. Então, de que serve você não ser toda a sua potência? Como isso está te ajudando? E por que você não acredita em você? O que você precisa para voltar a acreditar? Então, enquanto a gente achar que precisa da aprovação do outro para ser alguma coisa, para viver a vida, a gente não vai conseguir ser. Porque o outro também está procurando a aprovação do outro, que está procurando a aprovação do outro. Quem vai aprovar quem? Aí eu estou pedindo a aprovação de uma pessoa que também não se reconhece, que também está perdido em algum nível. Eu estou buscando a aprovação do outro para ser quem eu sou. Isso não funciona. Todo mundo praticamente busca isso. Mas isso é uma contramão da autoestima. Isso é uma contramão da autossegurança. Isso é uma contramão do alto valor. O alto valor é quando você entende o seu valor através de si mesmo. Quando você entende a sua autossegurança e pensa, olha, eu vou ser o meu melhor. Quem gostar de mim, ótimo. Quem não gostar de mim, ótimo também. Eu não posso fazer nada. Eu vou ser o meu melhor. Não é dizer assim, eu vou ser qualquer coisa, eu vou fazer qualquer coisa no mundo. Não. Eu vou ser o meu melhor. E quem quiser gostar, tudo bem. Quem não quiser gostar, tudo bem. Eu vou atrair as pessoas que estão compatíveis comigo. Então, essa autoaceitação também é quando a gente pratica a autoaceitação, a gente também pratica, ou é interessante a gente perceber a sensação de aceitar o outro. Parar de julgar o outro. Olha aquela pessoa, que coisa horrível que ela tá ali. Olha aquela roupa. Olha aquela maquiagem, olha aquele cabelo, olha aquele corpo. Meu Deus, como é que aquela pessoa tem coragem de colocar aquela roupa? Nada a ver. Para com isso. Ai, aquela pessoa tá muito magra, que horror. Nossa, essa pessoa tá gorda. Quem é que gosta dessa pessoa? Nossa, ela conseguiu casar. Meu Deus, que sorte. Isso é julgamento. Isso é muito ruim, porque você tá atraindo isso pra você. Para de julgar o outro. Para de definir o outro a partir das aparências e a partir do externo. E vamos treinar, encontrar o valor além das aparências e das ilusões. Encontrar o valor lá dentro dos nossos corações. Isso é o que constrói uma sociedade de valor. Isso é o que constrói uma sociedade de respeito, de bondade, de amor. Isso é o que constrói a verdade, a integridade de uma sociedade. Parar de julgar é uma coisa muito grande, é uma coisa muito importante para todos nós. Deixa a vida do outro. A gente não tem nada a ver.
em ficar dizendo o que é certo e o que é errado, o que é prudente e o que não é prudente. Não, vamos cuidar da nossa vida, que já é suficiente, né? A gente cuidar da nossa parte da história. E só quando a gente para de ter vergonha do nosso corpo é que a gente pode se sentir seguro dentro da nossa relação pessoal com o nosso marido, com a nossa companheira, com o nosso companheiro. Porque quando a gente tem vergonha do nosso corpo, a gente não consegue se sentir suficiente, atraente, a gente não consegue se sentir bela, a gente fica com ciúme, com medo, com insegurança, isso vai detonando a nossa relação. Então a gente usa outras ferramentas, às vezes a agressão, às vezes a manipulação, às vezes a intolerância, às vezes o controle, para tentar suprir a segurança que já se foi. Às vezes as pessoas têm vergonha de ficar nu na frente do outro, quer esconder o seu corpo. E sabe, as nossas marcas, elas trazem a nossa história. E às vezes eu vi uma live de Ivete Sangalo outro dia que ela falou, acho que foi no carnaval, sei lá, nem sei, foi, sei lá, não sei, porque eu vejo en passant, eu não vejo televisão. Mas eu sei que alguém falou que Ivete não tava escondendo a barriga dela, porque ela não tinha o que esconder, ela tinha acabado de ter um filho, tinha não sei quanto tempo, e ela não tinha o que esconder no corpo dela, ela era uma mulher normal, e que ela tinha aquela barriga e ponto final. Então isso é que traz a verdadeira beleza e a verdadeira vontade de a gente estar perto de uma pessoa que é autêntica, que não tem o que esconder do outro, que é aquilo e acabou. Olha, eu tô com uma barriga, eu tô com um pneuzinho aqui, eu tô com uma estria, eu tô com várias estrias, eu tô com isso, com aquilo, com o peito caído. E daí, gente? E daí? É o meu corpo. Eu tenho que honrar ele como ele é. É o meu corpo, é a minha história. E essa história tem uma função e importância na minha vida que só eu posso honrar. Eu não posso deixar o outro honrar algo que o outro nem conhece. Eu sei cada passo que eu dei na minha vida. Eu sei cada dia e cada noite que eu vivi. Então eu tenho que honrar esse corpo. Eu tenho que cuidar dele, valorizar ele. E quando eu faço isso, naturalmente isso acontece do outro pra mim. E deixa eu ver o que Fátima fala aqui, linda. Tudo bom? Mas eu só consigo esta mudança quando mudo os pensamentos para que a realidade se transforme. Quando fechamos nos pensamentos errados, criamos um ciclo vicioso, a origem de todos os nossos problemas. Sim, exatamente, Fátima. Os ciclos viciosos nos aprisionam. Então a gente precisa identificar esses ciclos e esses hábitos de autodepreciação, como eu já falei aqui. Os hábitos de autodepreciação, de autoabandono, de se colocar na mão do outro, tudo isso que eu já falei aqui, sim, a gente deve liberar isso, começando a se elogiar, começando a parar de autoabandonar, parar hoje de se autodepreciar. Você não vai falar e nem pensar nada de feio, de ruim sobre você. Se você não tiver alguma coisa boa para falar ou para pensar, você não fala. Ao contrário, você cria coisa boa para falar de você todos os dias. Que você é maravilhosa, que você agradece a sua existência, que você é linda, que você autoriza que toda a sua beleza venha à tona, que você autoriza que todo o amor que você é, toda a gratidão por seu corpo, pelo seu coração batendo, pela sua respiração. E você se agradecer, se amar e se valorizar todos os dias e construir esse hábito, construir esse ciclo para você. Então, eu vi um vídeo muito emocionante que a minha filha me mostrou sobre uma mulher que ela teve um filho, e ela fez um vídeo sobre as mulheres que acabaram de ter filho e que tinham seus corpos, né, as barrigas e os peitos, e o corpo muda de uma forma diferente do padrão social de beleza. E muitas mulheres ficam muito chocadas com isso, ficam muito preocupadas. E ela fez um vídeo acolhendo todos os corpos e acolhendo com amor uns aos outros. E todas as mulheres juntas se olhando e se abraçando. E nossa, que vídeo emocionante, que coisa linda. E essa mesma pessoa mostrou colocou no feed do Instagram várias fotos dela de barriga, de corpo. Sabe aquele corpo que de acordo com os padrões sociais não é culturalmente aquele corpo de violão,
mas aquele corpo, e ela mostrando, olha gente, a minha barriga, eu agradeço, eu honro a minha barriga, eu honro eu exatamente como eu sou e eu tenho orgulho de ser o que eu sou. Eu achei tão fantástico, eu me emocionei em ver aquele perfil. Eu achei isso que é uma mulher, um ser humano, entendendo o seu valor. Quando a gente sai do externo, quando a gente entende que o nosso valor não está fora e que a gente deve honrar cada pedacinho do nosso corpo, cada pedacinho da nossa história, cada pedacinho das nossas conquistas e dos nossos processos. Honrar mesmo. A gente deve agradecer cada pequena parte do nosso corpo, cada cicatriz, cada coisa que a gente chama de problema, cada coisa que a gente vê e honrar, porque aquilo vai deixar de ser um problema e vai passar a ser uma marca de sucesso, de vitória, de história, de conquista, de superação, de aprendizado, de evolução. Porque é isso que a gente está fazendo aqui, a gente está aqui para aprender a se amar. A gente está aqui para aprender a amar o outro e aprender a amar. A gente está aqui para aprender a despertar virtudes e a valorizar tudo que é. E quando a gente se sente essa potência, a gente pode estar nu na frente do outro sem se envergonhar. E a gente pode se sentir bela, sensual, maravilhosa, sendo quem a gente é, com o corpo que a gente está. E isso vai ser levado para o nosso companheiro, para a nossa companheira. E isso vai trazer um retorno para dentro da nossa relação. Então se sinta bela, se sinta maravilhosa, se sinta todas as coisas lindas que você é, tá bom? Então gratidão por vocês estarem aqui. Um beijo muito, muito, muito grande no coração de cada uma, mulher, homem, maravilhosos que vocês são. Cada ser humano, cada essência divina, cada ser tão especial que você é. Um beijo grande no seu coração. Fica com Deus.